Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver durante esse nosso tempo que estaremos juntos aqui. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, nesse ambiente virtual, porém ligados espiritualmente, amparados que somos pela espiritualidade amiga, os nossos mentores individuais, os mentores da querida casa de Joana, para que pudéssemos estar aqui reunidos. E com qual objetivo? O objetivo de estarmos aqui é justamente buscarmos o nosso crescimento espiritual, através do aprendizado das leis divinas, do aprendizado do Evangelho de Jesus. Esse é o caminho que nós temos para conseguirmos esse nosso crescimento espiritual, para conseguirmos a nossa evolução, que é o objetivo maior de estarmos aqui encarnados. Estamos aqui encarnados justamente com esse objetivo, buscarmos o nosso crescimento espiritual, buscarmos a nossa evolução. E qual é esse caminho? O Evangelho de Jesus. Ele é um modelo a ser seguido. Nós sabemos que Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, encarnados entre nós. E a gente busca, continuamente a serenidade, a paz de espírito, buscamos a tranquilidade, buscamos isso com uma frequência imensa. E como que a gente pode conseguir isso? Ele deixou o caminho para a gente, Ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso significa dizer o seguinte, meus irmãos, que se a gente praticar os ensinamentos de Jesus, se a gente buscar vivenciar o Evangelho, se colocarmos em prática os preceitos morais que Ele nos trouxe, nós vamos conseguir uma vida tranquila, serena, que é possível. Nós vamos estar caminhando rumo à nossa evolução espiritual, caminhando em direção ao Pai. Joana de Ângeles, no livro Vida Plena, ela tem uma citação muito importante a respeito disso que eu estou falando para vocês. Ela fala o seguinte, que hoje Jesus e o Evangelho reúnem todas as exigências do pensamento psicoterapêutico para tornar a existência física abençoada pela saúde e o ser humano rico de alegrias e de realizações interiores. E aí eu pergunto, quem de nós, não quer ter uma vida rica de alegrias, de realizações interiores? Uma existência física abençoada. Todos nós queremos, meus irmãos? Todos nós queremos isso. E o caminho, como Joana nos diz, é a prática do Evangelho de Jesus. E o tema da noite, o tema evangélico da noite, conhece-se a árvore pelos frutos. Ele está contido no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome desse capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou ler uma citação do Evangelho de Mateus, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, para ilustrar um pouquinho isso, e depois a gente comenta. Ela diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis.
Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Muito bem, meus irmãos, e como conhecer a árvore? Basta esperar para conhecer o fruto, a natureza da árvore. Cada um dá aquilo que tem. Se nós temos um vegetal no nosso quintal e não sabemos que tipo de vegetal é aquele, basta que a gente espere pelos frutos dele, como ensina o Evangelho de Jesus. Então, quando esse vegetal começar a frutificar, quando ele crescer, quando a árvore crescer e começar a dar frutos, se ela der figos, ela vai ser uma figueira. Se ela der laranja, ela vai ser uma laranjeira, uma coisa bem óbvia, né? Mas a vida também é assim com a gente. Nós também temos a nossa essência espiritual, a nossa natureza íntima, que fala de nós através dos frutos que nós produzimos. Sim, nós também produzimos frutos. E que frutos são esses? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, que nós praticamos no nosso dia a dia. Se esses pensamentos, se essas ações produzem bons frutos, que nos trazem para nós e para aquelas pessoas que conosco convivem uma situação boa, uma situação feliz, uma situação de bem-estar, então esses pensamentos, eles têm que ser alimentados, eles têm que ser treinados, exercitados. Para quê? Para que eles fiquem embutidos no nosso comportamento, na nossa conduta. Por quê? Porque isso vai nos levar ao nosso crescimento espiritual. E se os resultados forem ruins? Se os resultados são ruins, nos causando sofrimento e dor, eles devem ser arrancados, devem ser extirpados, devem ser tirados da nossa conduta. E como nos disse Jesus, devem ser lançados ao fogo. Que fogo é esse? Ao fogo purificador da mudança de atitude, ao fogo purificador da mudança de conduta. Todos nós temos uma natureza íntima, uma idade espiritual, ligadas ao nosso estágio evolutivo. Nunca é bom, nunca é demais a gente repetir, né? Todos criados simples e ignorantes, e todos chegaremos à perfeição. Por que criados simples e ignorantes? Porque a justiça de Deus é perfeita e a bondade de Deus é infinita. Então não há privilégios. Então, da nossa criação até o nosso destino final, que é chegar à perfeição, temos um longo caminho, que é a estrada evolutiva, que a gente tem que caminhar por ela. E de encarnação em encarnação, nós vamos progredindo, vamos caminhando, vamos crescendo espiritualmente. E nós também temos uma natureza íntima, como a gente falou, e essa natureza ela se revela na nossa capacidade de praticar o bem ou de praticar o mal. Lembrando, né, que nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, iniciando ainda aquela trajetória evolutiva que nós falamos, um mundo de expiação e provas que é ainda um mundo de categoria inferior, e se estamos aqui ainda é porque estamos iniciando a nossa caminhada evolutiva. Por isso, aqui nesse mundo de expiação e provas, onde o mal ainda se sobrepuja ao bem. Então nós temos na nossa natureza íntima, né, um pouco do bom, do bem e um pouco do mal. Os espíritos já mais evoluídos, aqueles com uma vivência espiritual maior, esses já incorporaram o bom comportamento nas suas condutas. Então eles só produzem bons frutos. Mas e nós? Nós ainda aprendizes. A gente ainda produz frutos ligados ao sofrimento e ligados à dor. Lembrando, né, o que Jesus
falou para a gente, né, que haverá choro e ranger de dentes. É claro que nós que estamos aqui reunidos, né, que estamos aqui ouvindo essa palestra, que estamos buscando o estudo, a gente tem uma meta, né, a gente tem um objetivo, né, de buscarmos o nosso crescimento, de buscarmos o aprendizado e de buscarmos colocar isso em prática. Como a gente falou no começo, a gente sabe que nós estamos ligados nesse objetivo. Mas nem todos são assim, né? Nessa encarnação, nesse planeta Terra, nesse momento. Nem todos estão ligados para isso. Então a gente pode começar a entender um pouquinho melhor as condições daqueles irmãos que não praticam exatamente isso que nós estamos comentando, né? As ações ligadas ao Evangelho, as ações em harmonias com os ensinamentos divinos. Essa é a natureza de cada um. Cada um dá o que pode, né? Cada um dá o que tem, inclusive nós só damos aquilo que nós temos. A gente gostaria também de amar todo mundo, de praticar o Evangelho em sua essência, de fazer tudo certinho, mas nós não conseguimos ainda. Por quê? Porque estamos ainda aprendendo, né? Só podemos dar daquilo que já conseguimos, daquilo que já crescemos no nosso estágio evolutivo. A gente pode fazer uma analogia bem interessante, né? Comparar a evolução espiritual como uma escada. Então, criados simples e ignorantes, estamos iniciando a subida da escada. E lá em cima, espíritos puros já estão no final da caminhada evolutiva. Então, o que a gente pode dizer? Né? Que cada um de nós está num degrau. Uns já subiram um pouquinho mais, outros estão um pouquinho abaixo, cada um num degrau. E cada um tem uma visão da vida de acordo com o degrau que se encontra. Aquele que está mais alto, ele tem uma visão muito mais clara, muito mais ampla. Aquele que está mais abaixo, ele tem uma visão muito mais contida. E é isso. Quando a gente fala que cada um dá o que tem, é isso. Cada um de acordo com a sua natureza. Por isso que Jesus nos recomendou, não julgueis, porque a gente não sabe, cada um está num caminho. Então, eventualmente, aquelas pessoas que nos causam mágoas, que nos causam decepções, que nos prejudicam eventualmente, é a essência dessas pessoas. Cada um dá o que tem. Por que a gente fica ressentido? Por que a gente fica magoado? Porque nós esperávamos frutos dessa árvore, que essa árvore ainda não está preparada para nos dar. Repetindo, cada um dá o que tem. Então, se a pessoa ainda não está preparada para dar esse fruto, ela vai dar aquilo que ela tem. Por isso, repetindo, o não julgueis de Jesus. Então Jesus nos ensinou que o homem bom, ele tira o bom tesouro do seu coração. E que o homem mau, ele tira o mau tesouro. E ele deixou um outro ensinamento muito importante também, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, a maneira como a gente trata os nossos irmãos, aquilo que a gente fala, reflete aquilo que a gente tem no nosso íntimo, reflete a nossa natureza interior. É óbvio que na vida social, né, tem até cursos para isso, né, nós podemos tratar bem as pessoas, tratar de uma maneira polida, né, com frases bonitas, educadas, mas e aí? É isso que está no coração? É isso que representa a natureza íntima de cada um? Às vezes uma pessoa que está tendo um comportamento dessa maneira, né, quando se encontra na sua intimidade com aqueles mais próximos, né, aqueles que realmente ela precisaria doar mais amor, aí essa pessoa ela acaba se revelando, né, ela acaba mostrando aquilo que ela é, mostrando realmente a sua natureza. Então, a gente precisa ter em mente, né, o grau de coerência daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. O quanto o nosso verbo está em harmonia com a nossa ação.
Isso é muito importante, meus irmãos. Alguns exemplos, né? Às vezes nós falamos assim, né? Eu queria tanto melhorar, né? Eu queria tanto ser uma pessoa melhor. Mas e aí, o que a gente está fazendo? Que atitudes estamos tomando para nos ligarmos, né, aquelas pessoas, aquele parente que tem um comportamento crítico, né, aquele colega do trabalho que acaba nos perturbando? O que a gente está fazendo para buscar realmente essa melhora? A gente está falando, às vezes falamos, eu quero muito amar o meu próximo, né, eu quero muito estar junto de todos, mas e aí? Você está buscando tomar atitudes realmente para colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui na Casa Espírita, aquilo que a gente aprende aqui no Evangelho? Está tomando essas atitudes? Porque apenas falar não adianta, gente. Eu erro muito, né? Então eu fico arrependido por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas. Muito bem. E aí? Que atitude você está tomando para reparar as suas falhas, para reparar os seus erros e para buscar aprender com eles, de maneira que isso te leve a uma mudança de conduta, de maneira que isso te leve a não mais praticar esses erros? Porque quando a gente erra é assim, gente, erramos, precisamos fazer a reparação e precisamos aprender com o erro para que não o pratiquemos mais. Esse é o caminho do aprendizado, é isso que nós temos que fazer. E para que a gente seja reconhecido como uma árvore que dê bons frutos, é importante que aquilo que a gente faz esteja em harmonia com aquilo que a gente fala. Muito importante isso e muito interessante, né? Aí a gente pode chegar a uma conclusão bem legal, né? Nesse ponto que a gente está chegando do nosso bate-papo. A gente pode dizer que a nossa alegria, o nosso bem-estar interior, íntimo, e de todos aqueles que convivem conosco, ele pode ser planejado, ele pode ser concluído. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lembrar lá da citação de Joana, né? Vivenciando os ensinamentos de Jesus, desde que os nossos comportamentos estejam ligados ao bem, à prática do amor, à prática da caridade, à prática do respeito ao nosso próximo. É simples assim. Agindo dessa maneira, estaremos agindo de acordo com aquilo que Deus espera de nós e estaremos conseguindo a nossa tranquilidade interior. Tem uma lição no livro Segue-me, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Essa lição se chama O Ponto Certo. E ela é muito clara, né? E Emmanuel nos diz nessa lição o seguinte: ele fala que existem diversas maneiras da gente se ligar a Deus. Então nós podemos nos ligar a Deus através da oração, através da meditação, através do estudo, né, da doutrina, por exemplo, como estamos fazendo aqui. Tudo isso é maneira que nós temos de nos ligarmos à espiritualidade superior, de nos ligarmos a Deus, nosso Pai. Mas ele fala o seguinte, que o ponto certo, o ponto que tem uma eficiência maior, não é exatamente assim que está escrito, mas é assim o sentido é exatamente esse. O ponto certo para que consigamos nos ligar a Deus, nosso Pai amado, é a prática do bem. Então é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que fazer. Isso com persistência, isso com uma vontade muito grande, buscar tirar de nós, extirpar do nosso comportamento aquelas coisas ruins, aquelas coisas que não estão de acordo com esse ensinamento. E aí a gente vai lentamente crescendo, a gente vai lentamente buscando a nossa melhora interior. Naquele livro de capinha verde, o Manual Prático do Espírita, do Ney Prieto Pérez, tem uma figurinha lá que é bem simbólica a respeito disso, né? Tem uma escadinha assim, né? E tem vícios, defeitos, virtudes. O que ele estava querendo dizer para a gente?
que a gente tem que procurar eliminar os nossos vícios, diminuir os nossos defeitos e desenvolver as nossas virtudes. E como que a gente consegue fazer isso? Buscando realmente ver o que não está de acordo com os ensinamentos divinos na nossa vida e procurando a mudança, procurando nos transformar. E é fácil fazer isso, gente? É fácil a gente transformar a nossa vida dessa maneira? Não, não é fácil, mas é possível. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Demora um pouco? Demora. Não é numa encarnação que a gente vai virar santo, tá? Mas em uma encarnação a gente pode crescer bastante. Precisa de persistência, precisa de paciência, precisa de amor com a gente mesmo. É a autoeducação. Ou como a gente fala muito aqui na doutrina, a reforma interior, a reforma íntima. É isso que a gente tem que buscar. E como que podemos buscar isso? Através do conhece-te a ti mesmo. Por isso que eu falei, da gente buscar observar aquilo que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus na nossa vida e lentamente ir transformando isso. Ir nos autoeducando. Para quê? Para que a gente extirpe isso de nossa vida. E através desse processo a gente vai conseguir conseguir vencer os grandes adversários que existem dentro de nós. E quais são esses adversários? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, com o amparo da espiritualidade amiga e ligados a Deus, procurando vivenciar, procurando praticar os ensinamentos de Jesus, nós vamos, um dia de cada vez, nos transformando. Um dia de cada vez, buscando ser pessoas melhores. Esse é um caminho contínuo que a gente tem que tomar. Agora, nesse processo, desse processo da nossa busca, do nosso crescimento, eventualmente a gente fica em dúvida, o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bem, o que é o bem e o que é o mal. Como que a gente pode distinguir isso? Eu falei que a gente tem que seguir o bem e extirpar o mal. Às vezes a gente fica meio em dúvida até a respeito disso. Como que a gente pode distinguir isso? Usando a nossa capacidade. Usando a nossa capacidade de distinguir o que é melhor para nós. Mas será que estamos no caminho certo, Ou será que eu estou seguindo aqueles falsos profetas que existem dentro de mim, que me levam a agir em desacordo, em desarmonia com as leis divinas? Como saber isso? A resposta está no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou isso para a espiritualidade amiga, e a resposta que veio é o seguinte: que a lei de Deus está contida em nossa consciência, ela está inscrita em nossa consciência. Então nós temos um sistema íntimo que nos alerta, que nos avisa quando a gente está agindo de maneira incorreta. Quando estamos na prática do bem, quando estamos fazendo coisas boas, a gente tem sensações agradáveis, A gente fica feliz, é uma coisa boa, é uma coisa que nos traz um bem-estar, que nos recompensa. E quando agimos no mal? Quando agimos no mal, as nossas sensações são desagradáveis. Elas nos causam mal-estar, nos fazem sentir remorso, perturba-nos intimamente. Então, o bem e o mal, ele está contido em nós, mas nós podemos identificar claramente o que é bom e o que é ruim para a gente. Basta que a gente use essa essência, basta que a gente use a nossa consciência. Ela vai mostrar claramente para a gente se nós estamos semeando o fruto do bom, o bom fruto, ou se estamos semeando um mau fruto. A gente vai conseguir ver isso. E quais são os frutos do Evangelho de Jesus? O fruto do Evangelho de Jesus é a imensa alegria de amar. Ele nos ensinou, que deve ser atirado ao fogo a árvore que produz maus frutos. Ela vai ser atirada ao fogo para pelo menos produzir energia, produzir calor, Agora, e nós? Nós não somos árvores, Nós somos seres humanos racionais, que podemos mudar a nossa conduta,
que podemos nos transformar, dependendo da nossa própria vontade. Como nós falamos, se em uma autoanálise a gente vê que estamos tomando atitude que nos provocam dor, que nos provocam sofrimento, através do raciocínio, através da nossa inteligência, a gente pode buscar os meios para nos transformarmos. Isso é agir com responsabilidade. Isso é diferente da culpa, meus irmãos. Como nós falamos lá atrás, a questão do erro, né? Agir com responsabilidade é a gente ver que errou, aprender com o erro e fazer a reparação. Isso vai nos levar ao nosso crescimento. Isso é diferente da culpa, né? Porque a culpa, ela nos leva à lamentação, à queixa, à lágrima, ao arrependimento, e isso nos deixa estacionado. Não, nós temos que buscar o reconhecimento, né? Isso é uma atitude responsável, buscar o reconhecimento e buscar a nossa transformação. Lembra que a gente falou da nossa caminhada evolutiva, né? Então, quando tem um problema, quando a gente tropeça e cai, a gente pode ficar ali reclamando, se queixando, reclamando de Deus, reclamando de quem nos fez cair, ou a gente pode levantar e continuar caminhando. E a atitude que Deus espera da gente é exatamente essa, que levantemos e sigamos na nossa caminhada. Essa é a atitude responsável que a gente falou, que ela nos leva a enxergar os nossos erros, a enxergar as nossas falhas e buscarmos a nossa transformação. Para quê? Para que nos transformemos na árvore que produza bons frutos. E o caminho para conseguirmos essa transformação interior é aquilo que nós falamos, meus irmãos. É o Evangelho de Jesus. Para isso estamos aqui reunidos, para isso estamos aqui buscando esse aprendizado, porque é isso realmente que vai nos tornar pessoas melhores. Através do Evangelho a gente aprende a lei do amor e o quanto amar é bom. Quanta alegria, quanto prazer, né, que a gente pode obter amando os nossos irmãos. O amor é aquele sentimento que nos possibilita o nosso crescimento interior, né? Por quê? Porque ele nos dá força, ele nos liga à espiritualidade amiga, à espiritualidade superior, né? Ele nos dá acesso a esse amparo espiritual. E isso é muito bom para que a gente consiga manter o nosso padrão vibratório elevado e consiga sempre ficar bem. O que é o amor, né? A gente fala que o amor é o único investimento que quanto mais a gente gasta, mais a gente recebe. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Por isso que a gente precisa gastar muito amor. Por isso que a gente precisa praticar muito amor. Porque é o investimento mais importante na nossa vida. Então nós temos que imitar Jesus, né? Que buscar tirar dos nossos corações o bom tesouro, as coisas boas, e ofertar isso para os nossos irmãos. Por quê? Porque isso vai ser os nossos bons frutos, né? E com certeza, então, agindo dessa maneira, seremos uma árvore que estará produzindo os bons frutos, assim como Deus espera de nós e assim como Jesus nos ensinou. E para finalizar, meus irmãos, eu queria ler rapidinho uma mensagem de Emmanuel que fala exatamente isso, pelos frutos. Essa mensagem de Emmanuel está contida na lição número 7 do livro Fonte Viva. E Emmanuel fala para a gente o seguinte: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pelo aroma atraente, nem pelo odor repulsivo. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela sua utilidade, pela sua produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade
dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecerei, nos disse Jesus. Pelas nossas boas ações seremos conhecidos, repetimos nós. Então, meus irmãos, que possamos realmente, nessa jornada, produzirmos bons frutos. Que ao entardecer dos anos, a gente possa olhar para trás e ver quanta coisa boa a gente fez, quanta coisa boa a gente deixou, né? Ver que nós não utilizamos a nossa vida de uma maneira egoísta, de uma maneira apenas para nós. Não, que a gente conseguiu realmente distribuir aqueles frutos que são os frutos do amor, que são os frutos dos ensinamentos morais que todos nós podemos dar. Então, meus irmãos, era isso o recado que eu queria passar para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, nessa casa maravilhosa, e que a paz e o amor de Jesus nos envolvam sempre. Muito obrigado.